Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender? Vamos aí conhecer o nosso objeto de conhecimento. Então, temos como objeto de conhecimento morfossintaxe, certo? A sintaxe da língua portuguesa, exatamente observando aí a função das palavras na construção, ou seja, na organização no período, nas frases, nas orações, ok? Especificamente, período composto por subordinação, e vamos voltar o nosso olhar para o período composto por subordinação com as orações subordinadas adverbiais, certo? Então, vamos à nossa aula. Para que possamos estudar as orações subordinadas adverbiais, temos que fazer memória de alguns pontos importantes. Lembrando o que é um período. Período é a frase constituída por uma ou mais orações. É um conjunto de orações. Ok? Eu posso ter uma oração em um período ou posso ter duas ou mais orações. E aí, dependendo da quantidade de orações, sabemos que o período pode ser classificado em simples ou composto. Período simples, teremos apenas uma oração, uma única oração, ok? Já o período composto é aquele que possui duas ou mais orações, certo? Agora, observando, voltando o nosso olhar para o período composto. Esse período composto ele pode ser formado por coordenação, ok? Então, esse período, quando é formado por coordenação, nós vamos ter orações independentes, apresentando aí no nosso diagrama o período composto por coordenação, orações independentes. E voltando o nosso olhar para essas orações, a relação que se estabelece entre essas orações no período composto é de independência sintática. Elas não têm uma relação direta, ou seja, não exercem função sintática de nenhuma outra ou de nenhum termo da oração anterior, ou seja, da oração que antecede, ok? E aí, claro, essas orações independentes, elas podem ser assindéticas ou sindéticas. Assindéticas, sem conjunção. Não teremos a presença de conjunção aí na ligação dessas orações, teremos apenas uso de vírgulas e outros sinais de pontuação, fazendo aí essa relação entre as orações. Já as sindéticas, vamos ter a presença de conjunção conectando essas orações coordenadas. E percebo que essas conjunções, quando são, ou seja, quando estão presentes, elas estabelecem ideias diversas nessa conexão. E aí nós podemos ter, de acordo com essas ideias, a classificação desses tipos de orações coordenadas sindéticas, certo? Podemos ter as sindéticas aditivas, vamos ter a ideia de adição, de acréscimo, junção. As sindéticas adversativas, que vão trazer a ideia de oposição, adversidade. Alternativas trazem a ideia de escolha, alternância, certo? As conclusivas, a ideia de conclusão. E as sindéticas explicativas, a ideia de explicação. Ok? Agora, voltando o nosso olhar para o período composto por subordinação. Neste período, nós temos orações que são dependentes sintaticamente uma da outra, ok? Então, essas orações aí, nós vamos ter uma oração que, de repente, vai exercer a função de complemento verbal, de complemento nominal, de aposto, de algum termo da outra oração com a qual ela se relaciona. E aí se estabelece uma relação de dependência entre essas orações, ok? Colocando aqui, percebam que são orações que têm dependência sintática, certo? E aí nós vamos ter uma diferença entre as orações. Nós vamos ter a oração principal, aquela que não possui conjunção, e a oração subordinada, certo? Aquela que vai possuir uma conjunção ou um pronome relativo, certo? E aí, claro, de acordo com a função sintática que essa oração subordinada exerce, nós vamos ter a classificação delas em substantivas, com função sintática próprias de substantivos, né? Sujeito, complemento verbal, certo? Aposto, predicativo. Então, de acordo com a função sintática, podemos ter essa função aí própria de substantivo, que serão as substantivas. Já as adjetivas têm a função sintática de adjunto adnominal,
determinando o substantivo, trazendo uma ideia de restrição ou explicação, e as adverbiais que trazem circunstâncias diversas quando estão presentes aí na oração, ou seja, no período. Ideia de tempo, ideia de concessão, certo? Ideia de consequência e tantas outras que nós podemos estabelecer com a presença de orações subordinadas adverbiais. E o nosso olhar será voltado agora para 5 orações subordinadas adverbiais, ok? Vamos conhecer? Colocando aí a primeira. Olha só. Orações subordinadas adverbiais condicionais. Percebam que essas orações, gente, elas exprimem uma hipótese, uma condição para que algo informado na oração principal aconteça. Então vamos ao exemplo. Trago aqui um exemplo para vocês. Olha só. Se as crianças e os adolescentes são o futuro do Brasil, a sociedade como um todo deve cuidar deles, certo? Deve cuidar dessas crianças. Observem, quem é a nossa oração principal? Exatamente a oração que não possui conjunção, destacando ela aqui para vocês. Olha só, a sociedade como um todo deve cuidar deles. Essa é a nossa oração principal, ok? E a nossa oração subordinada, ela aparece aqui no início do período, certo? Percebam que é a nossa oração subordinada que estabelece aí uma ideia de conjunção. Então, ela é uma oração subordinada adverbial condicional. E ela indica a circunstância de condição para que a situação presente na oração principal, que vem após a oração subordinada, aconteça. Então, olha só. Nós temos aí, se as crianças e os adolescentes são o futuro do Brasil, né, nós temos aí até uma ideia de hipótese, né? O que deve acontecer? A sociedade como um todo deve cuidar, certo? A sociedade deve cuidar das crianças e dos adolescentes em que condição? Qual é a condição? Já que eles são o quê? O futuro do Brasil. E percebam que nós temos uma conjunção que inicia este período aí, que inicia a nossa oração subordinada adverbial condicional. Que conjunção é essa? A conjunção se. Observem, destacando ela que estabelece essa ideia aí de condição, marcando essa ideia de condição exatamente nesse trecho aí, nesse período. Ok? Vamos seguir? Outro exemplo, ou seja, mais um exemplo aí nós vamos ter, colocando para vocês, olha só. Outro exemplo de período composto com a presença de oração subordinada adverbial condicional. Observem, gente. Caso as chuvas intensas se repitam, teremos um cenário de grande cheia. Então, verifiquem aqui comigo. Quem é a oração principal nesse período? Está aqui. Teremos um cenário de grande cheia. Essa é a nossa oração principal. Certo? Percebam que a oração principal não tem conjunção. Por ser uma oração principal, observe que esta situação só terá uma grande cheia em que condição? Em que situação? Observem, destacando aqui para vocês já, em outra cor, em vermelho, caso as chuvas intensas se repitam. Então percebam que para que ocorra uma grande cheia, eu preciso ter chuvas intensas de forma repetitiva. Ok? Então, caso as chuvas intensas se repitam, acrescenta uma ideia de condição para que ocorra uma grande cheia. Então, perceba que, caso as chuvas intensas se repitam, é uma condição para que a ação expressa na oração principal ocorra. E observem que essa aqui, em vermelho, é a nossa oração subordinada, certo? Adverbial, ok? Condicional. Ok, gente? E prestem atenção, nós temos aqui a conjunção caso, iniciando esse período aqui, iniciando a oração subordinada adverbial condicional. Ok? Quadro das conjunções e locuções conjuntivas subordinadas que expressam essa ideia de condição, que são as condicionais. Percebo que a relação de sentido que todas elas irão trazer será expressa uma condição ou uma hipótese para que algo informado na oração anterior aconteça, ok? E observem
algumas das conjunções que podem estabelecer essa ideia. Se, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que. Todas essas conjunções aqui podem ser utilizadas para estabelecer essa ideia de condição, ok? E ao estabelecer a ideia de condição, percebo que o se é a conjunção que nós mais utilizamos, ok? Então, guardar na memória, certo? Vamos continuar? Então, já vimos as orações subordinadas adverbiais condicionais, vamos estudar mais uma, a nossa segunda oração subordinada adverbial. Colocando aí para vocês, olha só. Orações subordinadas adverbiais consecutivas. Essas orações, gente, exprimem a consequência dos fatos acontecidos e informados na oração principal. Então, nós vamos ter aí uma oração que vai trazer uma ideia de consequência, certo? Vamos ao exemplo? Então, percebam que aqui no nosso exemplo, as crianças brincaram tanto que dormiram cedo, ok? Analisando aqui o nosso período composto por subordinação, certo? Verificamos que a oração principal é aquela que não possui conjunção. Aqui nós temos como oração principal: as crianças brincaram tanto. Percebo que essa oração é a nossa oração principal. Não temos aqui a conjunção. Então, destacando ela para vocês, olha só. E a oração que dormiram cedo é a nossa oração subordinada adverbial consecutiva. Percebam que essa oração, ela traz aí uma ideia o quê? De consequência. Ela indica a circunstância de consequência de algo que aconteceu lá na oração principal. Qual é a informação? O que ocorreu na oração principal? Nós temos a informação de que as crianças brincaram tanto, brincaram muito, certo? E por terem brincado muito, nós tivemos uma consequência depois. Qual foi essa consequência? Ficaram cansadas, tão cansadas que dormiram cedo. Ok? Então, que dormiram cedo é uma consequência da ação que foi expressa lá na oração principal. Então, percebo que essa oração subordinada traz a ideia de consequência, sempre do que foi informado lá na oração principal. E qual conjunção nós podemos destacar aí para marcar essa ideia e que inicia a nossa oração subordinada adverbial consecutiva? A conjunção que. E eu destaco para vocês que ela vem acompanhada também do elemento da palavra tanto. Então, essas construções, junto com a conjunção tanto que, tal que, certo? Vão trazer aí a ideia de consequência nas orações subordinadas adverbiais consecutivas. Ok? Outro exemplo, colocando aí para vocês. Olha só. Mais um exemplo de período composto com a presença de oração subordinada adverbial consecutiva. A seca dos rios da região amazônica foi tamanha que afetou muitos ribeirinhos, ok? Então, gente, observando aqui o nosso texto, observem que nós temos um período composto por subordinação, certo? As orações, elas estabelecem essa dependência sintática. Observem que a minha oração principal está aqui. Olha só, a seca dos rios da região amazônica foi tamanha, né? Foi intensa, foi muito forte, ok? A nossa oração principal, certo? E a nossa oração subordinada inicia aqui, que afetou muitos ribeirinhos. Essa é a nossa oração subordinada adverbial, certo? Consecutiva. Certo, gente? Então, observem que essa oração subordinada adverbial, ela inicia com a conjunção que, ok? E observem que junto à conjunção que, nós temos a palavra tamanha, certo? Que acompanha essa conjunção, ajudando a estabelecer essa ideia. Agora, observem qual informação nós temos na oração principal. Que a seca dos rios da Amazônia foi intensa, foi tamanha, né? Esse tamanho, essa palavra, esse advérbio, traz para a gente a ideia de intensidade, né? De muito, muito forte, ok? Então, percebo que acrescenta essa informação, essa ideia aqui na primeira oração, certo? E
Com base nessa informação, nós temos a consequência na oração subordinada, ok? Qual é a consequência dessa seca? Ela afetou muitos ribeirinhos. Ela foi tão forte, tão intensa, que afetou a vida de muitos ribeirinhos, ok? Então, observe que a ideia de consequência vem aqui na oração subordinada adverbial consecutiva, ok? Quadro das conjunções, colocando aí para vocês, olha só, as conjunções subordinativas, gente, certo? Que trazem a ideia de consequência, né? Que expressam a ideia, a relação de sentido de consequência de um acontecimento, ok? Quais são? Quais são as mais utilizadas? Temos aqui, ó, tal, tão, tamanho, tanto, em uma oração seguida pelo que, né? Em outra oração, de maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que. Então, essas aqui são as principais, ok? As conjunções e locuções conjuntivas que nós mais utilizamos, certo? Principalmente o tanto que, né? Essa construção, ela é muito utilizada para trazer essa ideia de consequência, ok? Vamos conhecer a nossa terceira oração subordinada desta aula, colocando aí para vocês. Olha só, orações subordinadas adverbiais finais. Percebe que essas orações exprimem o objetivo, a finalidade para que algo informado na oração principal tenha acontecido. Então, é a finalidade. Essa oração subordinada vai trazer essa ideia de finalidade. Vamos ao exemplo. Olha só o nosso exemplo. As crianças e os adolescentes devem ser cuidados para que a sociedade tenha um futuro. Período composto, oração principal, aquela que não possui conjunção, destacando aí para vocês, observem, é exatamente as crianças e os adolescentes devem ser cuidados. Com que finalidade? Percebe que essa ideia de finalidade vem na oração subordinada, para que a sociedade tenha um futuro. Então, a nossa oração subordinada adverbial, destacando ela aqui para vocês, olha só, adverbial final, indicando para a gente uma circunstância de finalidade, para que algo expresso na oração principal, certo, tenha acontecido para que algo aconteça. Então, observem, percebam, as crianças e os adolescentes devem ser cuidados. Com que finalidade? Para que a sociedade tenha um futuro, certo? Então, percebe que a nossa oração subordinada traz essa ideia de finalidade. Mais um exemplo, colocando aí para vocês. Olha só. Outro exemplo de oração subordinada. Ah, sim, eu esqueci de destacar aqui a conjunção, né? Observe que a conjunção, a locução conjuntiva que acrescenta, inicia essa ideia de finalidade na oração adverbial é o para quê, ok? Agora sim, vamos a mais um exemplo, colocando aí para vocês. Olha só, outro exemplo de período composto com a presença de oração subordinada adverbial final. Observem aqui, os rios precisam começar o período de cheia a fim de que a região amazônica possa se recuperar da seca extrema. Certo, gente? Oração principal, aquela que não carrega a conjunção, está aqui. Os rios precisam começar o período de cheia. Aqui nós temos a nossa oração principal, ok? E a nossa oração subordinada começa aqui. A fim de que a região amazônica possa se recuperar da seca extrema. Aqui está a nossa oração subordinada adverbial, certo? E ela acrescenta uma ideia de finalidade, então vamos chamar ela de adverbial final, certo, gente? Por quê? Porque temos uma ideia de finalidade. A conjunção que inicia esta oração, a fim de que, certo? Então, a fim de que é uma locução conjuntiva que inicia a oração subordinada adverbial, estabelecendo essa ideia de finalidade. Então, percebam, qual é a finalidade? Por que é preciso começar o período de cheia? Em qual finalidade? Por qual finalidade? Para que a região amazônica possa se recuperar exatamente da seca extrema. Então, percebo que o período de cheia tem a finalidade de fazer com que a região se recupere da seca extrema, ok? E essa ideia de finalidade, onde está aqui neste período? Exatamente na oração subordinada adverbial final.
Quadro das conjunções, colocando elas aí para vocês, olha só, das conjunções subordinativas e locuções subordinativas, certo? Que são classificadas como conjunções subordinativas finais, estabelecendo uma relação de sentido, certo? Que expressa o objetivo de algo, a finalidade de algo. As principais, destaco aqui para vocês, olha só, a fim de que e para quê. Principalmente para quê, certo? Que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, na nossa fala. Ele é muito comum nos textos, certo? Para expressar essa ideia de finalidade. Ok? Vamos seguir? Temos mais uma oração subordinada adverbial para estudar. E qual é essa oração? São as orações subordinadas adverbiais temporais. Pessoal, essas orações subordinadas adverbiais temporais, elas localizam no tempo cronológico, ou seja, quando eu falo tempo cronológico, eu estou falando de dia, mês, ano, era, certo? Eu estou falando desse tipo de tempo. Localizam no tempo cronológico a ocorrência de algo informado na oração principal. Então, indicam a hora, o momento, ok? Em que algo informado na oração principal ocorreu ou poderia ocorrer. Exemplo, vamos aqui analisar. Olha só, quando as crianças e os adolescentes são bem cuidados, a sociedade como um todo é beneficiada, certo? Então, observem que nesta oração, ok, nós temos essa construção com duas orações, um período composto por duas orações. A oração principal, onde é que ela está? Percebo que a oração principal é a sociedade como um todo é beneficiada. Então, destacando para vocês a nossa oração principal, percebo que ela aparece aqui no final do período, certo? É a última oração que aparece. E a nossa oração subordinada, que estabelece o momento, ou seja, a ideia de tempo para que isso aqui ocorra, né, do momento, quando isso vai ocorrer, exatamente quando as crianças e os adolescentes são bem cuidados. Estão destacando para vocês a oração subordinada adverbial que expressa essa ideia de tempo. Está aí. Olha só, uma oração subordinada adverbial temporal, indica circunstância de tempo, ou seja, da ocorrência expressa na oração principal. Em que momentos nós vamos ter uma sociedade, certo, que será beneficiada, que será, ou seja, produtiva, que terá bons frutos com o cuidado com os adolescentes, com a criança e o adolescente, no momento em que essas crianças e adolescentes forem bem cuidadas, ok? Então, essa ideia de momento de tempo vem expressa na oração subordinada adverbial temporal, ok? Vamos aqui destacar a nossa conjunção. Qual é a principal conjunção aí? O quando, certo? Essa conjunção é muito utilizada para estabelecer a ideia de tempo nas orações subordinadas adverbiais. Então, perceba que ela inicia a oração subordinada adverbial temporal, estabelecendo aí essa ideia de tempo, essa relação de tempo para o acontecimento, para o fato expresso lá na oração principal. Ok? Vamos a mais um exemplo? Então, colocando aí outro exemplo de período composto com a presença de oração subordinada adverbial temporal. Desde que as chuvas voltaram a cair, a população amazônica respira mais aliviada. Então, período composto mais uma vez, perceba que temos duas orações, sabemos que há uma relação de subordinação, certo? Vamos identificar logo a oração subordinada, certo? Qual é a oração subordinada? Aquela que carrega, claro, a conjunção, certo? Então, percebam, desde que as chuvas voltaram a cair, é a nossa oração subordinada, ela vem no início, certo, do período, é a primeira oração que aparece, e a nossa oração principal, a população amazônica respira mais aliviada. Está aqui a nossa oração principal, certo? Essa oração aqui, ela não possui conjunção. Então, percebam que a informação expressa na oração principal é de que a sociedade, a população, os amazonenses estão respirando mais aliviados. A partir de que momento? Quando isso começou a ocorrer? Percebo que essa ideia de tempo, de momento, veio aqui na nossa oração subordinada adverbial. Desde que, certo? Oração subordinada adverbial, e observem que ela é chamada de temporal. Por que temporal? Porque expressa para a gente
essa ideia de tempo, ok? Então, percebo que a partir do momento que a chuva começou a cair, certo? Foi o momento em que a sociedade, a população amazônica respirou mais aliviada. Conjunção, a locução conjuntiva aqui, desde que poderia utilizar o quando também. Quando as chuvas voltaram a cair, observem que a ideia de tempo também fica marcada presente com a conjunção quando, ok? Então, essa oração aqui, oração subordinada adverbial temporal, expressam ideia de tempo em relação ao fato informado na oração principal, certo? Quadro das conjunções e locuções conjuntivas, vamos colocar aí. Observe que são conjunções subordinativas, certo? Classificação temporais, relação de sentido, expressam circunstância temporal, ou seja, de tempo, e as principais, na terceira coluna, depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, sempre que, logo que, mal, certo? Também pode ser utilizado, aí é uma conjunção, e o quando principalmente, né? Que nós mais costumamos usar nas orações subordinadas adverbiais temporais. Então, essas aqui são as principais. Temos só essas? Não, temos outras, gente, também, mas essas aí são muito mais comuns, principalmente quando. Ok? Agora, voltando aqui comigo, olha só, vamos estudar mais uma oração subordinada. Qual é a nossa oração? A última de hoje, né? Então, vamos colocar para vocês. Orações subordinadas adverbiais proporcionais, gente. Então, percebo que essas aí exprimem uma relação de proporção. Ou seja, os fatos da oração subordinada acontecem à medida que os fatos da oração principal também acontecem. Então, nós vamos ter uma relação de proporção, ok? Exemplo, que fica mais clara essa ideia de proporção. Olha só. À medida que as crianças e os adolescentes são preservados, a sociedade demonstra a sua evolução. Ok? Então, observem. Oração principal, aquela que não carrega a conjunção, a sociedade demonstra a sua evolução. Então, percebo que essa é a nossa oração principal, destacando ela aqui para vocês. Olha só a nossa oração principal. E a nossa oração subordinada, que vai trazer a ideia de proporção, à medida que as crianças e os adolescentes são preservados. Nossa oração subordinada adverbial temporal, porque indica a circunstância de proporção em relação a uma situação que acontece na oração principal. Então, percebam, na oração principal nós temos a informação de que a sociedade, ela expõe, demonstra a sua evolução em que momento? Então, ela evidencia em que momento? No momento em que os adolescentes são preservados. Então, os adolescentes são preservados, olha só, à medida que os adolescentes são preservados, a sociedade expõe a sua evolução, demonstra a sua evolução. Quanto mais eu preservar, eu cuidar dos adolescentes, mais eu vou evidenciar, eu vou demonstrar a evolução. Então, percebam que se eu aumento a intensidade algo na oração principal, também, ou seja, na oração subordinada, também vai ocorrer esse aumento, essa intensidade, essa demonstração na oração principal. Então, eu aumentei o cuidado, né, a preservação, o cuidado, o zelo com os adolescentes, eu aumento também essa demonstração de evolução social, certo? Então, percebo que essa é a ideia de proporção estabelecida aí nessa oração subordinada adverbial proporcional, ok? Conjunção, destacando a locução conjuntiva, à medida que é o nosso conectivo, certo? Que faz a conexão entre as orações. Mais um exemplo desse tipo de oração, colocando aí outro exemplo de período composto, com a presença de oração subordinada adverbial proporcional, ao passo que os rios da região enchem, a vida da população melhora. Então, a oração principal, a vida da população melhora, certo? Essa é a nossa oração principal. E a nossa oração subordinada, ao passo que os rios da região enchem, certo? Está aqui a nossa oração subordinada adverbial proporcional, certo? Por que proporcional? Porque estabelece uma ideia de proporção. Então, observem, se o rio enche um pouquinho, a vida das pessoas melhora.
o rio encheu mais um pouco, né? O rio estava ali acima de 2 centímetros do nível do mar. A vida da população já começa a melhorar. O rio subiu para 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros acima do nível do mar. A vida da população também vai subir, a qualidade de vida também vai subir, vai aumentar. Então perceba que nós temos essa relação de proporção. Aumentou aqui, aumenta aqui também. Aumentou mais um pouco, aumenta mais um pouco também aqui. Certo? Então, aumentou a informação que foi dada na oração subordinada, aumenta o que foi dito na oração principal. Aumentou mais um pouco na oração subordinada, aumenta também o que foi dito na oração principal. Essa é a relação de proporção. Ok? Principais conjunções e locuções, colocando aí para vocês o nosso quadro. Olha só, classificação, claro, elas são proporcionais, são orações, conjunções e locuções conjuntivas subordinativas proporcionais. A relação de sentido, como vocês já sabem, uma relação expressa, uma relação entre acontecimentos simultâneos registrados em orações diferentes. E as principais conjunções, a proporção que, ao passo que, à medida que. Essas são as nossas principais conjunções aqui, são mais utilizadas com maior frequência para indicar essa ideia de proporção. Certo, gente? Então, estudamos 5 orações subordinadas adverbiais, certo? Então, percebo que essas orações subordinadas adverbiais estabelecem circunstâncias diferenciadas e é importante você estudar, analisar e compreender cada uma delas para poder identificar essas ideias quando elas estão presentes ali no texto. Ok? Então, dito isto, finalizo a nossa aula nesse momento.